Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo não está Márcio Gomes, está Henrique Massaro. Tudo bom, Henrique? Tudo bom? De volta? De volta, Henrique é figura frequente. Eu e o Henrique hoje vamos comentar, vamos falar e vamos discutir sobre Trem-Bala, né? Como eu havia falado no final do episódio anterior, a gente ia fazer um programa sobre Trem-Bala, o novo filme do Brad Pitt, dirigido pelo David Leitch, que é o mesmo cara do Deadpool 2. Então, sem mais delongas, por favor, Mariana, suba a trilha e vamos lá. Bom, Trem-Bala, como eu disse agorinha mesmo, o filme do David Leitch está estreando nos cinemas nessa semana. A gente já teve a oportunidade de ver o filme e aqui, mais uma vez, a gente agradece a Espaço Z. É um novo filme do David Leitch, o mesmo diretor, não só do Deadpool, como eu tinha falado, como de um outro filme que gerou um buzz considerável há um tempo atrás. Eu, pessoalmente, acho bem massa, que é aquele Atômica. Acho que é um estilo parecido até, acho que a gente vai acabar discutindo isso também, e não sei até se tem algum outro. Ele também, talvez acho que o filme de maior bilheteria dele ou é o Deadpool 2 ou aquele spin-off do Velozes e Furiosos, o Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw. Enfim, ele também está acreditado, mas aí não é... Ele está acreditado no primeiro John Wick. Mas enfim, a história do filme... Fala. Eu tava lendo aqui, ele tá como produtor do John Wick, mas eu vi algumas críticas falando que ele co-dirigiu, né? Co-dirigiu, né? O diretor do Wick era o cara que era dublê do Keanu Reeves lá no Matrix, né? Mas enfim, vamos lá. A sinopse desse filme até é relativamente mais tranquila. É um trem-bala, como o título diz, né? Um trem-bala no Japão. Tem um bando de picaretas. Não é picaretas, de mercenários, por assim dizer, no mesmo trem, cada um com uma missão diferente que não demora muito para gente perceber que todas elas estão entrelaçadas ali, né? E aí tudo acontece em cima disso. A crítica, eu acho que surpreendendo a nós dois aqui, ela tá um pouco abaixo até, né? Pelo menos abaixo do que eu esperava. A média no Metacritic até o momento é de 49 de 100, porque eu acho... Eu já vou me adiantar um pouco aqui. Eu acho o filme legal, não acho wow, assim, mas acho legal. Mas acho 49 uma média bem baixa e não é só... uma exceção, porque no Rotten Tomatoes ele tá com 56 também. Então a crítica não recebeu lá muito bem esse filme. Mas enfim, vamos aqui dar as nossas opiniões, que com certeza devem ser maiores que essas dessas críticas. Talvez não tanto, assim. Mas enfim. Henrique, diz aí o que tu achou do filme sem os spoilers, e aí depois, mais adiante, a gente entra na parte de spoilers. Eu achei ele wow, como tu falou. Que achou bom, mas não achou wow, eu achei wow. Ele... Assim, a questão da crítica, eu acho que tende a aumentar nos próximos dias. Aí as críticas do Brasil que eu li, claro que não influencia ali nas métricas do Metacritic nem do Rotten Tomatoes, foram bem positivas, e eu acho que se elas ficarem... que alguns desses sites que fazem dos mais famosos críticas positivas deram 4 estrelas para Mulher Maravilha 1984. Coisa, visitei o set, eu dou nota boa. Mas enfim. Não, mas eu não tô falando desse site que tu tá falando. Outras críticas que eu vi pontuais, assim. Aliás, esse site eu nem vi o que falou. Mas eu acho que se essa crítica se mantiver assim, meio mediana, eu acho que esse vai ser um daqueles casos que a audiência vai estourar, assim, de diferença, as notas da audiência ali, né, que tem no Rotten Tomatoes, por exemplo. Cara, eu adorei o filme, assim, eu vou dizer que é um dos filmes que eu mais gostei de ter assistido esse ano. Já tá no meu top, sei lá, no topo da lista ali. É um filme que eu quero reassistir.
O único filme que eu quis reassistir esse ano, desses que lançaram em 2022, foi Top Gun. Esse eu tô bem a fim de reassistir também, porque eu acho que ele combina, é aquele tipo de filme que combina muito bem ação, né, e a maneira como dirige as cenas de ação, como o David Leitch, não é David Lynch, é David Leitch, ele dirige a ação, ele acho que ele sabe fazer isso muito bem, né, tem John Wick aí no currículo, tem, enfim, outros filmes, e acho que ele dirige isso muito bem e combina muito bem com os momentos de comédia, alívio cômico, acho que funcionam muito, muito bem, e acho que são muito bem encaixados. Eu acho que nenhuma dessas cenas de ação e de comédia e os momentos de contação de história mesmo, que as coisas precisam ser explicadas, eu não acho nenhum deles gratuito, eu acho que todos eles servem bem a narrativa. Eu gosto muito desse tipo de filme que se... Claro, não todos, mas eu gosto dessa proposta de um filme que se passa no mesmo lugar, né? E um trem-bala tem vários... A gente conhece vários filmes que se passam em trem, mas esse eu acho legal porque ele, de certa forma, ele obriga que a narrativa, que a história seja linear, porque está acontecendo tudo dentro do mesmo ambiente, mas esse filme ele tem várias outras coisas que precisam ser explicadas, que aconteceram antes, ou que, né, que envolvem a trama ali. Tem muito flashback, né? Muito flashback, exato, mas eu acho que isso é colocado de uma maneira tão dinâmica que, eu não sei, eu acho que se encaixa perfeitamente, assim. Ele tem um tom bem tarantinesco, né, que é Tarantino daquela fase Kill Bill, assim, de pegar, que parece que tu tá lendo um mangá, assim, tá assistindo um anime de várias maneiras, porque tem muito uso de cor, a cor dá aquela extrapolada, tem uma certa divisão em capítulos ali para a gente entender a história de cada personagem, que são vários, e o elenco é muito bom e ao mesmo tempo, eu não vou nem falar aqui para não entrar em spoilers, mas tem surpresas muito legais ali de aparições de atores e atrizes que eu acho que valem muito a pena, assim. Eu gostei muito, me diverti bastante, assim, enfim, as primeiras observações são essas. Então lá vou eu. Seguidamente, eu sou o chato do programa. Vamos brigar. Não, mas eu gostei do filme. Eu não achei o WoW, mas eu gostei do filme. Eu acho ele tem uma estética moderninha, assim, me remete um pouco à edição, assim, talvez aqueles cortes mais rápidos, assim, do que era, sei lá, os clipes da MTV, assim, no começo, assim. No começo que eu digo ali, anos 90. Então. Os diálogos também são diálogos engraçadinhos e tudo tem uma sacadinha. Acho que quando o Henrique cita aí o Tarantino faz algum sentido, ainda que eu ache, e eu saí falando isso para o Henrique no cinema lá, quando a gente acabou de ver o filme. Cara, o Guy Ritchie faz isso. O Guy Ritchie faz isso há muito mais tempo, né? Eu acho que a comparação, acho que cabe mais com o Guy Ritchie do que com o Tarantino até. É o mesmo estilo, assim, o Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes é de 98, então ele tem 24 anos aí, né? E o próprio Snatch, que é do Guy Ritchie com o Brad Pitt também, né? Que é um filme de 2000. Aí depois ele foi fazer várias outras coisas, inclusive, sei lá, Sherlock Holmes, fez o roteiro do Aladdin, fez algumas coisas muito mais convencionais, assim. Mas mesmo assim, de uns tempos pra cá, quer dizer, já faz um bom tempo, na verdade. Eu gosto bastante daquele Rock'n'Rolla, que é... Aqui no Brasil ficou Rock'n'Rolla, A Grande Roubada, mas é um filme de 2008 também, né? Para novo não serve muito. Mas enfim, o estilo eu acho que é bem parecido, assim, aquela coisa sacadinha engraçada, cena de ação, sacadinha engraçada, diálogo que tu fica sempre com uma risada de canto, assim. E tem momentos... Ele é meio que um filme de ação de comédia, assim, ele não chega naquele nível dos filmes do, sei lá, Jackie Chan, assim, sabe? Que é mais comédia de ação, assim. Ele é um filme de ação irônico, por assim dizer. Talvez ele tenha mais ironia do que comédia, assim. Ainda que algumas cenas sejam bem comédia física mesmo, né? Tem um mascote, aí dá um soco na cara do mascote, assim. Ele brinca com a história do personagem do Brad Pitt ser um cara azarado e, na verdade, o cara é um puta sortudo em vários momentos Chega um outro cara lá e joga uma faca, ele levanta na direção do Brad Pitt, ele levanta uma maleta, a faca bate na maleta e volta e mata o cara, assim. E o filme te dá aqueles 2, 3 segundos de que porra é essa, assim, cara? Sabe? Que é justamente pra tu chegar no...
caralho, o que tá acontecendo? Então, eu acho assim, ele é nesse sentido, eu acho ele bacana, assim. Pra mim, ele, assim, ele não é um WoW justamente por isso, assim, porque eu fico com a impressão de que eu já vi isso, não que isso seja um problema, sabe? Eu prefiro ver de novo coisas parecidas com o que eu já vi desde que sejam boas do que lá pelas tantas ver algo muito inovador e ruim, assim. Então, assim, eu acho que ele é um nota, sei lá, 7,5, mas eu não tô falando aqui o 7,5 como baixo, assim, eu acho na maioria das coisas que a gente vê, 7,5 é uma nota boa, assim, 7,5 tu passa por média no colégio, assim, tranquilo. É que assim, ó, eu acho que a gente conversando, o que eu acho que faz tu baixar um pouquinho tua nota, é que é isso que tu tá dizendo, tu sente que tu não viu uma coisa muito nova. É o fato de já ter visto, assim. Mas assim, eu acho que talvez tenha te surpreendido mais do que me surpreendeu. Não, mas aí que tá, é que é uma questão de percepção, assim, eu entendo o que tu quer dizer, mas para mim, apesar, eu até tenho um pouco a sensação, mas eu tenho mais a sensação de que eu tô vendo uma mistura de coisas que eu já vi. Sim. E que resultaram numa coisa... Sim, porque o próprio trabalho do Guy Ritchie não era tão original assim. Sim. Cara, na boa, nunca é, entendeu? O cara mais autoral, assim, ele sempre bebe de várias fontes, claro. E tal. E eu acho que aí é uma questão de opinião mesmo, assim, de tu achar, não, ele fez... Ele tem muitas referências, mas ele não fez nada muito novo. Ou de tu achar, não, ele pegou várias referências e fez algo novo. Eu tô mais para essa segunda opção, assim. Eu acho que ele combina bem... na real, eu comparei com o Tarantino, porque eu acho que o Tarantino é um cara muito assim, um cara de misturar estilos e formas narrativas que não seriam misturadas e criar uma coisa diferente. Acho que a velocidade do diálogo se aproxima ao Tarantino, assim. Sim. Aquela coisa que às vezes não dá muito tempo de pensar. Só que eu acho que o Tarantino é mais violento, num sentido cartunesco até, sabe? Tarantino extrapola a violência às vezes, mas chega num nível cômico a coisa, assim. Até pode discutir se é válido isso ou não, né? Tem gente que acha que é meio demais. Mas assim, tu vê que tem um propósito ali. Esse aqui, o nível de violência não chega a ser... Sabe, tem cenas não é tão violentas. Explícito. Tem cenas violentas, mas não é nada que vá... Sabe, sei lá, no Kill Bill, a outra lá tira o olho da Daryl Hannah com um golpe na mão, assim, cara. Não vai ter nada nesse sentido, assim. É um filme que dá pra... Não sei qual é a censura desse filme, mas, cara, dá pra adolescente ver de boa, assim, não tem... Sim. Não tem... Não, e sabe o que me parece? É aqueles filmes que... Acho que isso é um problema, já trouxe a minha tese aqui há muito tempo atrás, que a gente não vai ver clássicos como a gente via lá atrás, porque muitos desses clássicos a gente viu várias vezes simplesmente porque eles estavam passando na TV e tu para e fica vendo, assim. E hoje em dia acho que não tem mais isso porque a gente não vê filme na TV, a gente vê filme no streaming. Às vezes na TV tu via, tu era um espectador passivo, exatamente. E agora não. Tu tem que ser ativo em tu dar o play ali, cara. E, cara, é difícil tu dar play num filme que tu viu recentemente, assim, sei lá, 2 anos. Tu pode querer rever um filme assim, porra, sei lá, quero rever, sei lá, Tubarão, que é um filme clássico. Ou esses dias que eu tava com vontade de ver Contatos Imediatos do Terceiro Grau, até não vi, cara. É um filme que eu vi quando eu era pequeno, sei que é um puta filme e tudo mais. Beleza, é uma coisa. Então, assim, agora, um filme que tu viu, tipo esse filme, a gente viu agora, eu não sei se eu vou dar play de novo quando ele sair no streaming em 2 anos. Talvez, sei lá, se for pra ver com alguém que não viu, tipo, é divertido de ver. Ao mesmo tempo, ele é um filme que me parece que ele deve ser muito prazeroso de ver de novo, porque ele é de boa, assim, ele é quase um feel-good movie, assim, não é um feel-good no sentido de, cara, sabe, tu sai mais feliz, sai mais alegre, mas tu sabe que aquelas 2 horas ali valeram, sabe, tu não perdeu essas 2 horas vendo esse filme, assim, ele é divertido de ver. Esse é um que eu entendo, eu concordo, assim, mas esse é um que eu veria de novo, sabe? Eu acho que se tivesse passando, eu não trocaria de canal. Mas eu não sei se eu daria um play do nada, assim. Não, é engraçado isso, né? Como a gente tem é um clique, segundos uma decisão de segundos que a gente não toma e a gente veria inteiro na TV, assim, exatamente. Se a gente tivesse sentado.
Exatamente, vai almoçar e tá dando, assim. Quantas vezes a gente não viu Curtindo a Vida Doidada de Volta pro Futuro, assim? Sabe? Porque tu sabe que é um puta filme e tu vê eles, não, vou ver só um pedacinho, cara, já vi esse filme 20 vezes, vou ver só um pedacinho, aí tu vai até o final, porque tu não consegue parar. E aí parece que tu não pensa assim, tipo, eu vou ter que ficar 2 horas aqui vendo. Exato. Tu simplesmente absorveu, assim, tudo. E outra coisa, esse filme, ele passa muito rápido, cara. A edição dele é muito rápida. Ele tá falando do Trem-Bala? Do Trem-Bala, é. Sim, muito rápido. Tu vê ele passar assim, não vou fazer o trocadilho com o Trem-Bala. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu lembro que chega um determinado ponto, daqui a pouco a gente entra nos spoilers, mas chega um determinado ponto que eu pensei assim, tá acabando esse filme. Vou ver que hora... A gente foi ver, o filme começou ali, tipo, 15 para as 11, assim. Essas sessões são as de manhã, né? essas cabines de imprensa. E aí eu pensei, bom, se esse filme já tá acabando, deve ser 12h15, 12h30, assim, né? E aí eu fui ver e era 11h30. Tipo, tinha mais 1 hora de filme. Eu disse, caralho, a impressão que eu tenho é que eu já tô aqui umas 2 horas de tanta coisa. Sim. De tanta coisa que esse filme já mostrou e pra mim tá de boa, assim. Sim, é aquela dicotomia, assim, porque ao mesmo tempo que parece que passou um tempão porque aconteceu muita coisa, não é pesado, assim, não é... Pois é, exatamente. Não aguento mais, não, pelo contrário, tu não porque sente. Porque aí assim. teve um momento que eu pensei assim, puta, cara, mas falta 1 hora de filme, não tem pra onde isso aqui ir, cara, agora vai ficar chato. E aí eu parei de ver o relógio e essa outra 1 hora voou também, cara. Uhum. Ele vai muito rápido, assim, nesse sentido. Porque funciona, assim, porque ele... assim, na verdade, o Brad Pitt é meio que protagonista ali, mas todo mundo é co-protagonista, assim. Uhum. Então, assim, eu acho que dá para dividir ele em 3 núcleos, né? Tem um núcleo do Brad Pitt, tem um núcleo dos irmãos gêmeos ali, que eles ficam brincando o tempo todo. Olha, eles não parecem gêmeos, né? Porque um é branco, outro é negro e tal. Um americano, outro é inglês. Isso, mas até isso o filme explica legal depois, assim. E tem um outro núcleo ali, que é de uma menina falsa inocente, assim, né? Então fica meio que essas... Só que eles ficam brincando, assim. 1 hora, um núcleo conversa com o outro, aquele outro conversa com aquele um. Sabe, tem, digamos que é A, B, C, assim, tem uma hora que é só A, aí tem hora que é AB, tem outra hora que é BC, tem outra hora que é AC, e ao mesmo tempo tem esses flashbacks, então passa de boa, assim. Eu acho que o grande mérito é isso aí, assim. E eu tava vendo aqui algumas curiosidades só. Eu não sabia que o diretor, assim como o diretor do John Wick tinha sido dublê do Keanu Reeves no Matrix. Sim, o David Leitch, que eu não sei como é que se pronuncia, se é Leitch ou Leitch, mas não é o Lynch, que nem o Henrique falou lá, né, do Twin Peaks. Ele também foi dublê. E no caso ele foi dublê do Brad Pitt em filmes como O Clube da Luta e 11 Homens e um Segredo, assim. Então esses caras têm... E eles têm uma parceria, assim, porque o Brad Pitt... Quem já viu o Deadpool 2 sabe que o Brad Pitt tem uma participação absurdamente rápida, que é o personagem lá que é invisível até a hora que o personagem toma um choque e tu vê rapidamente que ele é o Brad Pitt, assim. E aí o engraçado nessa questão de dublê é que dizem, né, pelo menos, né, a produção passa que o Brad Pitt faz 95% das cenas é ele mesmo, não é com dublê. O que é bastante coisa ali no caso, porque tem algumas lutas bem coreografadas, assim, e assim como os diálogos são rápidos, as cenas de ação são rápidas. Isso é outra coisa legal, assim, porque tem filmes que quando entra na parte da ação, eu vou te dizer que, cara, tipo, a gente já viu muita coisa de ação essas alturas do campeonato, sabe? Se for pra ver mais uma lutinha, cara, fica chato, assim. E não, esse aqui é ágil, assim, assim como os diálogos são engraçados, as lutas são engraçadas, assim, cara. A maneira como eles, tipo... Sei lá, o cara pega uma garrafa d'água e toca na cara do outro. Se eu contar aqui, não tem graça nenhuma, cara. Mas no filme funciona, assim, cara, e é divertido, assim. E como o Henrique falou, ele tem algumas
participações especiais ali que vão te surpreendendo, assim, e dando conta de momentos legais que lá pelas tantas tu pensa assim, esse cara vai ser um personagem aqui, né? Vai ser um personagem importante. Não, E não. ele é só o cara ele é só o cara da participação especial. E aí tem outra, isso muito bom. E aí tem outra participação, mas eu acho que daí a gente já pode ir pro spoiler. Vamos. Então vamos lá, ó. De novo, nosso aviso de spoilers. Eu vou combinar outro dia com o Márcio e com a Mari, nós vamos fazer uma vinheta para ficar melhor. Mas enfim, enquanto a gente não faz, fica o aviso aqui de spoilers para quem não viu o filme ainda e não quer ser surpreendido por nada, tá? A partir daqui a gente vai falar de spoilers. Adianta um pouco aí se quiser voltar para as dicas. Tem uma participação especial que é a Sandra Bullock, que ela só aparece no final do filme, né? Porque ele fala com uma personagem pelo telefone o tempo todo, assim. E tu pensa assim, tá, sei lá, alguém... E eu não sei, né? Talvez se fosse outra... Acho que, sei lá, se fosse Scarlett Johansson, que tem uma voz mais marcante, muito característica. Talvez tivesse percebido a Zoe Deschanel, né? Alguém... Mas a Sandra Bullock, eu não me dei conta que era a Sandra Bullock. Também não. E na verdade não era para ser ela, era para ser a Lady Gaga. E aí era para ser a Lady Gaga esse personagem. É uma surpresinha ali, né? No final, que não altera em nada a história, mas é uma cameo curiosa, assim. Mas é que funciona para, assim como as outras participações, não sei explicar exatamente porquê, mas torna o momento um pouco mais engraçado, assim. O fato de ser a Sandra Bullock, que aparece ali no fim, se revelando quem é. Assim como quando aparece, nós já estamos em spoiler aqui, aparece o Ryan Reynolds, né? Que é o próprio Deadpool. E ele também, assim, é uma cena que ele é o cara, o personagem do Brad Pitt. Poderia ser qualquer um também ali. Poderia. Que seria engraçado igual. E aí o personagem do Brad Pitt, né, o Joaninha, ele tá fazendo todo esse trabalho aí no trem, porque um cara chamado Carvalho, que era um outro agente secreto ali, um outro matador de aluguel, não pôde participar, e ele fica o tempo inteiro falando mal desse Carvalho aí, e no fim aparece que o Carvalho era o Ryan Reynolds. Não, e o curioso é que, tipo, o bandido do filme, que é o Michael Shannon, né, é o Zod lá do Superman, isso. Ele fala que todo mundo tá ali no trem por um motivo, assim, o fulano causou o acidente da mulher, tipo, ele quer se vingar de todo mundo, assim. E o Brad Pitt, no começo do filme, diz que quando ele fala com a Sandra Bullock, que a gente não sabe que é a Sandra Bullock, ele descobre que, na verdade, ele era a segunda opção, né? O Carvalho, esse, não pôde ir. Sim, exato. Aí foi ele. E aí ele fica jogando com essa história de ser azarado, e aí, porra, ele tá num trem onde todo mundo tá ali para se fuder por causa do chefão lá. E eles, cara, eu não era nem pra estar aqui, sabe? Eu só tô substituindo até o Carvalho. Eu não sou o Carvalho porra nenhuma, sabe? Então, e a participação, tem outra participação que é do Channing Tatum, né? Que também é engraçada pelo muito diálogo engraçado em si, sabe? Que o cara diz assim, o Brad Pitt vai ali falar, olha, quer fazer um serviço, e o cara já fica todo, mas é um serviço sexual? Sim, mas de novo, se é um ator desconhecido, não é tão engraçado. E de novo, eu acho legal como o diretor dá o tempo da piada. Dá o tempo do estranhamento da cena, assim. Porque se o Brad Pitt responde, tipo, o cara diz assim, tá, mas em troca de algum favor sexual? Não, cara, não é. Não, o diretor dá o tempo. Então é assim, tipo, é algum favor sexual? Não. Sabe? Tem aquele tempo de estranhamento, sim. Assim como tem lá pelas tantas, quando tem um outro personagem que entra, que é o pai, né? Não tem nome o personagem, né? É o personagem do pai que é vivido pelo... porque eu não sei se a gente falou aqui a sinopse do filme. Sanada. A gente deu ali. Começa uma criança empurrada de um prédio, né? Sim. A gente falou isso ou não? E aí, no Japão, né? E esse trem tá indo de Tóquio para Kyoto. Então, sim. Isso é a história... E aí os caras vão buscar vingança, mas na verdade eles já estão dentro do plano de vingança do chefão. Né? Não, é tipo assim, o Brad Pitt, aí que tá, cada um tá naquele trem para uma missão. Por exemplo, o Brad Pitt tá ele só tem que buscar uma maleta.
Sim. O Joaninha. Os gêmeos, que é o Brian Tyree Henry e o... Tem que escoltar o filho do assassino. Eles têm que escoltar o filho do assassino. E aí as histórias, obviamente, vão se conectando, mas eu acho que elas conectam de um jeito muito bem feito, assim, não é de um jeito clichê, nem... É de um jeito bem inesperado até. Então... E esse tempo da piada que eu acho legal, porque aí quando chega esse personagem do Hirohiko Sanada, que é o cara que já viu em vários outros filmes, sei lá. Sim. Tanto em filmes bons, o cachorro de novo agora sim. Quanto no porcarias como Mortal Kombat, assim. E tem uma hora que ele chega pro Brad Pitt, não, eu quero te contar uma história. E o Brad Pitt, não, tô de boa, não quero ouvir, cara. Não, mas é uma história curta. Não, tô de boa. De novo, a gente falando aqui não tem nenhuma graça, mas o timing do filme funciona muito bem, cara. É engraçado até que, além das participações especiais mesmo de atores conhecidos, tem atores que estão no filme não como participação especial, mas em papéis muito pequenos e que também são relativamente bem conhecidos, assim, né? Por exemplo, o nome dela é Karen Fukuhara, que é a atriz do The Boys. The Boys, né? Ela está acreditada como membro da equipe do trem nesse filme. Tipo, porque ela de fato é só isso, ela é só uma mulher que passa e tá servindo ali no trem. Tem o Logan Lerman também, que é enfim, ele é de vários filmes, mas tem recentemente da série The Hunters, aquela da Amazon. E tem o Hiro Nakamura do Heroes, né? Sim, também. Quem via Heroes lá no começo dos anos 2000. Então eles fazem papéis bem pequenos, assim, né? E é legal também, tipo... Não, até tu pode, vai ter uma participação maior. Não tem, é isso aí mesmo. É só isso aí. E não sei, tem mais alguma coisa pra gente? Não, eu acho que é isso. Assim, Ele não é um filme que vai gerar várias discussões, nem nada, né? Não, ele até tem uma história. Legal de tu lembrar as cenas, assim. Ele tem uma história que se pode levar a reflexões, assim, tipo, mas ele brinca com isso também, da questão de destino, da questão de sorte e azar. Ele levanta essas questões assim, de maneira muito bem humorada, assim. Então, que eu acho que aliás, eu acho que isso é uma coisa que funciona bem, não tem momentos dramáticos, sabe? O filme não é puxado para baixo de nenhuma forma, assim, tudo é bem encaixado. Eu adorei, já deixei claro. Tá, né? Vamos terminar para cima, então. Mari, sobe a trilha aí das dicas pra gente, então. Como não teve dica no anterior, eu prometi que ia ter nesse, vamos lá. Vai lá, Henrique, vou te deixar nessa roubada aí, vou te botar para tu falar dicas primeiro. Tá, eu vou dar uma dica que eu não assisti inteira ainda, mas eu li o livro e, pelo que eu vi, a série é bem fiel ao livro. É uma série documental que estreou na Netflix, acho que semana passada, de 4 episódios, que se chama Como Mudar Sua Mente. Ela é baseada no livro de mesmo nome, né? Como Mudar Sua Mente, do Michael Pollan. O Michael Pollan, ele é um jornalista americano que por anos ele se dedicou a pesquisar e escrever sobre comida. E nos últimos, 10 anos, pouco menos, ele resolveu entrar na questão de como drogas psicodélicas podem ajudar no tratamento de depressão, de ansiedade, de superação do vício. E esse é um tema que está crescendo, a gente já viu matérias sobre isso aqui no Brasil, bem, bem legais, mas que sempre tem que ser tratado com muito cuidado, porque, para quem não sabe, né, substâncias psicodélicas como psilocibina, MDMA, enfim, tem várias questões que foram tratadas como drogas recreativas. Elas lá atrás, na década de 40, elas estavam revelando um potencial muito grande de cura, assim, para ser usadas na terapia mesmo. Como falei, para superação do vício e tal. Tinham vários estudos bem promissores e que foram encerrados na década de 60. Eu estou resumindo bastante aqui, mas na Universidade Johns Hopkins, por exemplo, tinham coisas bem promissoras e que foram interrompidos totalmente na década de 60, muito por conta da guerra antidrogas do Nixon e tudo mais. E aí, na última década para cá, finalmente essas pesquisas foram retomadas, assim. A Universidade Johns Hopkins entra, se não me engano, nessa nova fase.
E os resultados são muito bons, assim, sempre se mostraram muito bons. E é um assunto que, como eu falei, tem que ser tocado com muita responsabilidade, porque isso já aconteceu de regredir lá atrás, né? Porque a coisa meio que degringolou para uma área mais de drogas e tal, de recreativas, e a coisa meio que se perdeu nesse discurso conservador do negócio. Porém, ficando preso à parte científica, a gente vê que tem muita coisa para avançar ainda, e isso são questões que podem ajudar muitas pessoas. O Michael Pollan é um cara que trata disso de forma muito responsável no livro, e ele é o cara que chefia essa série, assim. Então, eu recomendo para bastante gente, quem não sabe nada sobre o assunto, é uma boa, sem querer fazer o trocadilho, porta de entrada, né, para esse universo. Rapidamente, tem até um episódio daquela série A Mente Explicada, que é da Netflix de alguns anos atrás, um episódio que é só sobre isso, que é justamente com o Michael Pollan. E agora é uma série toda com ele que deve estar bem interessante. Certo. Eu vou dar de dica uma série do Star Plus, que é The Dropout, que era uma que estava na lista assim, há um tempão para ver e eu consegui agora. É uma série que traz uma história real de uma menina chamada Elizabeth Holmes, vivida pela Amanda Seyfried, que era uma atriz que eu tinha uma certa implicância, assim, mas agora eu deixei para trás minha implicância, porque ela manda muito bem. Ela está indicada, inclusive, ao Emmy por essa série. Que é uma... Como é que eu vou dizer... empreendedora, assim, ela era uma estudante que largou tudo e foi tentou revolucionar o ramo da saúde nos Estados Unidos. A ideia era lançar uma máquina que com uma gota de sangue tu já poderia fazer vários testes e tudo mais. Só que os caras diziam, cara, não tem como fazer isso, assim. E ela funda uma empresa e essa empresa cresce e essa empresa ganha bilhões e tem o apoio de todo mundo, tipo, o Kissinger tá na diretoria da empresa, só que é uma grande fraude. A história toda é uma grande fraude, assim. Ela lembra bastante outras... acho que, assim, ela lembra bastante em alguns aspectos aquele Inventando Anna, que é uma série bem, bem recente aí, no sentido de, não de que ela dá golpe, assim, mas que tu vê que é uma puta fraude, só que, né, fraude de rico, tudo bem, né? Porque ela é uma menina bonita, loira, branca, rica, então ninguém vai acreditar que ela tá fraudando, sabe? Os caras vão levando em frente. E ao mesmo tempo ela tem muito da vibe do rede social, do Fincher, porque ela também é uma startup, assim, ela de fato foi capa de revistas como a Forbes e tudo mais, ela deu entrevistas, ela era nomeada tipo, embaixatriz de sei lá que pelo Obama, aparece ela dando entrevista com o Clinton, assim. Então era aquelas pessoas que, tipo, ela realmente enganou todo mundo, assim. E a história é muito boa nesse sentido, assim. E o elenco é muito bom, ela tá ótima. O Naveen Andrews, que basicamente todo mundo lembra dele pelo Said do Lost, tá ótimo também. Tu morre de raiva desse cara. E assim, cara, eu não sou de maratonar, já disse isso aqui várias vezes, mas chegou um momento da série que eu vi assim, uns 3 episódios seguidos e não vi mais um, porque era na véspera que a gente ia ver o Trem Bala. Eu disse, cara, eu não posso dormir às 4h30 da manhã para ver um filme às 10h30. Mas, cara, olha, para mim, eu não acho que ela vai ser a melhor série do ano, porque eu tô cada vez mais apaixonado pela segunda temporada de Only Murders in the Building. Eu vou convencer muito o Márcio a gente fazer um programa aqui, nem que seja só eu e o Henrique de novo, porque é quem tá vendo. E acho difícil que tenha uma série melhor que Only Murders in the Building esse ano. Mas assim, ela facilmente vai estar pelo menos no meu top 5 assim, de 2022 de séries. Ela é uma minissérie, ela se encerra ali. Ela tem algumas indicações consideráveis aí para o Emmy desse ano. As principais são, obviamente, para a série e para atriz. E as outras são mais técnicas, não, né? Tem 2 diretores, tem roteiro e tal. Mas assim, cara, vale muito a pena. São 8 episódios, mais ou menos de 40, 50 minutos. The Dropout tá no Star Plus. Certo? Então,
agradecendo aí o Henrique. Henrique, daí só diz o endereço, porque tu já fez propaganda demais. Só diz verdade. O endereço do teu canal aí e a gente encerra. Pô, vamos lá. O canal tá indo aos pouquinhos, hein? Convido a conhecerem youtube.com/trocaletras, tudo junto. youtube.com/trocaletras. Isso aí, canal do Henrique. A gente vai ficando por aqui, agradecendo o presidente Henrique e a edição da Mariana Neck. Agora sim a gente volta só na semana que vem, certo? Um abraço e tchau.